Reais, suas academias reais, tudo beleza? Hoje vamos continuar aquela teoria que todo mundo já amou em alguma época da vida, a teoria da Gine. Bora pro vídeo, meus maracujazeiros. O Saiyajin e o Namekusei. Todos os guerreiros dos universos 11, 2 e 6 estavam no cubo de luz indo para a Terra. Ribriane chega até Bios e pergunta ao grande Bios de que forma eles poderiam vencer Moro. Ele tinha algum ponto fraco. Jiren manda aquela guerreira estúpida calar a boca. Nenhum deus vai ficar no caminho da sua revanche contra Son Goku. Ribriane diz saber que Jiren era muito orgulhoso, mas se não trabalharmos juntos, vamos todos morrer. Jiren fecha a cara e diz que preferiria morrer do que trabalhar junto de uma guerreira medíocre como ela. Kiabe diz para Jiren não falar assim com Ribriane. Jiren diz que o amor não serve de nada no campo de batalha. O que garante a vitória é o... Ribriane interrompe ele e pergunta se ele ia falar do seu precioso poder absoluto. Claro, foi graças a ele que você venceu Son Goku no torneio, não é mesmo? Jiren se prepara para atacar Ribriane, quando Bills entra na frente dos dois e os manda calar a boca. Kefla chega perto de Rito e diz que ele estava bem mais caladão que o de costume. Rito pergunta se Kefla acha que eles iam morrer. Kefla ri e pergunta se o lendário assassino estava com medo de morrer. Rito diz que era óbvio que não, a morte não o assombra faz séculos. Kefla pergunta do porquê a pergunta então. Rito diz que seria no mínimo irônico um deus destruir completamente todos os mortais por se achar superior. Não acha? Chega a ser uma licença poética. Kiabe se aproxima deles meio irritado olhando para Jiren e Ribriane e diz que Jiren deveria ter mais respeito pela Ribriane, ela é uma deusa. E Kefla diz para o Kiabe parar de babar pela Ribriane, está muito na cara, ao menos disfarce um pouco. Kiabe pergunta do que ela estava falando. Enquanto isso na Terra, ante a pergunta para Tenshinhan se ele acha que eles eram úteis nessa luta. Tenshinhan diz que não vai deixar quem fosse destruir a Terra e seus amigos sem lutar. Não faz o seu estilo esperar pela morte sem fazer nada. Ante a pergunta se ele acha que eles iam morrer, Tenshinhan diz que isso era óbvio, não era, mas ao menos eles deveriam deter esses capangas do tal Moro. Ante a fica sem jeito e diz que logo agora que ele conheceu uma garota legal, Tenshinhan diz que se Ante a quiser ir embora, ele daria conta sozinho ou morreria lutando. Ante a diz que não ia ir embora, quando de repente, um ataque de energia atinge Yantia, o jogando contra as montanhas. Logo Slang e Tanlis aparecem na frente de Tenshinhan, e Tanlis diz que o Vossa Majestade foi bem claro. Eles deveriam matar aqueles guerreiros, para que suas energias o deixassem ainda mais poderoso. Tenshinhan pergunta quem eram eles. Slang diz ser a perdição do povo de Namekusei, ou Super Namekuseidin Slang. Tanlis diz que ele era apenas um Saiyajin sobrevivente, o terrível Tanlis. Tenshinhan fica em pose de combate e diz que se eles pensavam que iam vencer tão fácil assim, eles estavam enganados. Tanlis pergunta qual dos dois inúteis o Slang ia querer massacrar para o Vossa Majestade. Slang diz que quer ficar com um careca de 3 olhos. Ele parece bem valente. Tanlis diz que vai atrás do outro então, e diz para o Slang fazer esse careca sofrer. E Tanlis vai voando na direção de onde Yantia foi atirado. Slang parte para cima de Tenshinhan numa velocidade assustadora, acertando um soco no estômago dele, e dando uma coronhada que o joga contra um lago, espirrando água para todos os lados. Slang sorri e apenas chama Tenshinhan de lixo. De repente um brilho sai da água, e Tenshinhan grita novo Kikoru, atingindo Slang em cheio. Tanlis voa pros destroços da montanha aonde Yantia tinha caído, e pergunta se aquele ataque simples já havia matado aquele guerreiro inútil. Yantia aparece atrás de Tanlis, e faz o Roga Fufuken, atingindo diversos golpes em Tanlis. Yantia manda aquele Goku do mal não o subestimar. Tanlis segura os punhos de Yantia, e usando seu poder, explode numa esfera de energia, jogando Yantia contra o chão bem ferido. Tanlis faz uma esfera de energia na sua mão, e diz que ia explodir a carcaça daquele. Neste momento, uma esfera de energia começa a atingir o Tanlis diversas vezes. Yantia estava usando o Sokiban contra Tanlis, e diz que pode não treinar muito como antes, mas ele sabe muito bem usar suas técnicas especiais. Tanlis diz que agora já chega, e aparece na frente do Yantia, e atravessa o braço dele no peito do Yantia. Tenshinhan olha para trás, e grita por Yantia, mas Slang manda aquele careca se preocupar com ele mesmo. Tanlis tira o braço, e diz que Yantia era uma vergonha, sua morte é um favor para o universo. Yantia diz que sabe bem disso, mas ele vai contribuir mais com sua morte do que com sua vida, e ele energiza o Sokiban, deixando aquela energia sem controle e como uma super bomba que continua se energizando sozinha, e joga a energia contra ele e Tanlis.
Ten Shinhan fica atônito, e diz que o Yantia, ele foi. Slang diz que o jovem deu utilidade para os últimos segundos de vida dele, morrendo em nome do grande Moro. Parabéns meu rapaz. Ten Shinhan range os dentes, e diz que jamais vai perdoar aqueles desgraçados pelo que fizeram. Slang diz que não precisa do perdão daquele careca. Na verdade, vou fazer você acompanhar o outro rapaz no outro mundo. Ten Shinhan parte pra cima de Slang, começando um combate bem difícil para Ten Shinhan. Slang acerta uma cotovelada na cabeça de Ten Shinhan, o jogando contra o chão, e faz uma chuva de ataques explosivos. Enquanto ri maniacamente, Ten Shinhan se levanta completamente ferido, e Slang aparece na frente do Ten Shinhan usando sua super velocidade, e pergunta para o jovem se ele não ia vingar a morte do seu companheiro caído em batalha, antes de Slang atacar Ten Shinhan. Ten Shinhan, com o resto de suas forças, faz um super do Donpa, que atravessa a cabeça de Slang, na região cerebral, deixando Slang imóvel por alguns segundos. Ten Shinhan diz que essa é pelo Yantia, e faz o novo Kikoru, diversas vezes, pulverizando o corpo de Slang, o destruindo completamente. Ten Shinhan cai no chão, e diz que precisa agradecer ao Piccolo, por contar a eles que a fraqueza dos Namekuseidins é a cabeça. Neste momento, Ten Shinhan acaba morrendo sem forças, por ter usado todas as suas forças no novo Kikoru. Dende, que estava no templo sagrado, diz que esta batalha pela terra estava custando caro. Lant pergunta se sua filha estava bem. Dende diz que por enquanto sim, mas Ten Shinhan, Yantia e o mestre Kami estão mortos, e não podem mais ser revividos. Em nome de todo o planeta Terra, eu agradeço eternamente por sacrificarem suas vidas pelo planeta Terra. Jamais serão esquecidos, eu prometo. God.